Queridos, a paz do Senhor Jesus. Este é o canal Meditações Bíblicas Itílio Pontes. Hoje, com a graça de Deus, iremos mais uma vez meditar num texto. Estávamos um pouco demorados, para publicar novos vídeos, mas essa foi a oportunidade que o Senhor me deu e uma palavra tocou em meu coração para que eu pudesse compartilhar com vocês. Antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no canal, aqueles que ainda não estão inscritos, que também compartilhem, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, pois esse é o principal objetivo do canal, compartilhar da palavra de Deus, as meditações na palavra de Deus. Somente este é o objetivo, não tem nenhum outro objetivo, ao menos por enquanto, certo? Então vamos orar apresentando, porque eu creio que pela oração o Espírito Santo pode nos direcionar, porque sem Ele nada podemos fazer, porque a sabedoria só pode vir do alto. Amém? Então vamos orar apresentando essa palavra, essa meditação. Peço que você que não tem um exemplar, possa pegar um exemplar da Bíblia. Se não tiver, pode olhar no celular mesmo, mas eu queria que você acompanhasse, porque eu quero meditar em alguns versículos. Eu creio muito nisso, em que a sequência, é importante. Eu não gosto de ler poucos versículos, eu gosto de ler alguns, para que o sentido e a meditação fique mais profunda. Talvez esse vídeo demore até um pouco mais, mas o objetivo é compartilhar da palavra de Deus. Essa palavra é muito importante para você compreender da mensagem do Evangelho e de outras coisas mais. Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus, Deus da infinita misericórdia, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, esta meditação na tua palavra. Dá-me um direcionamento, Senhor, que seja somente com o teu direcionamento. Aleluia. Que não venha nada de mim, eu só possa expressar somente a tua palavra, Senhor. Que eu não me desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler, veja bem, eu falei que eram vários versículos, Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 14. Mas você vai ver como é importante essa leitura. Amém? Que nos diz assim a palavra do Senhor. João, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Queridos, o Evangelho de João, ele é muito singular, né? Se diferencia dos outros evangelhos, porque ele vai discorrer acerca da deidade de Cristo. Quando eu falo deidade, isso fala das duas naturezas de Cristo. A natureza humana, porque ele se fez carne, mas a sua natureza celeste como Deus. E eu vou tentar explicar isso aqui nesse texto. Então, observe esse tema é muito debatido desde o início da era cristã, se Jesus é ou não é Deus. Mas o meu objetivo aqui não é debater isso. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: se Jesus não fosse Deus, mas glória a Deus que Ele é Deus, porque a palavra de Deus aqui diz que Ele é Deus, e eu vou tentar discorrer aqui. Se Ele não fosse Deus, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. Nós não teríamos salvação, porque somente quem pode nos dar salvação é Deus. A salvação só pode vir do alto. Tá certo que na Bíblia vai falar de sacrifícios, não é? Na antiga aliança, mas se não houvesse Jesus, nenhum sacrifício, em Hebreus vai explicar, na carta aos Hebreus vai explicar isso muito bem, nenhum sacrifício nos salvaria, porque o sangue de bodes, o sangue de animais não pode nos salvar. Tem que ser um sangue celeste, sem mancha, puro. O sangue de animais, na antiga aliança, ele somente representava, porque era um animal que não tinha culpa, e ele recebia a culpa pelo pecado dos homens. Mas eu não quero discorrer sobre isso. Então o texto diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então fala do princípio da criação, que o Verbo estava no início, Ele era o início, e todas as coisas foram feitas por Ele. Aí, o versículo 4, então falando acerca da criação, e o versículo 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que podemos meditar aqui nesse versículo? Neste Verbo estava a vida, e a nossa luz, que é a luz dos homens, é onde está a nossa salvação. Pelo Criador, que é o que criou todas as coisas, somente pode vir por Ele. E o que eu acho interessante aqui é porque nós às vezes buscamos tantas formas de resolver os problemas das nossas vidas. Nós passamos por tantas situações, mas eu quero te dizer que a única luz que pode abrir o teu entendimento é a luz de Deus, a luz do Criador, o Criador de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por Ele. Mais à frente eu vou te dizer quem é, em nome de Jesus, este Criador. Aí no versículo 6, ele vai discorrer de João. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então João veio testemunhar da luz. E a luz aqui foi dito no versículo 4. E no versículo 1, 2 e 3 também diz quem é essa luz. É o Criador. Então João veio testificar. É a voz que clama no deserto.
Ele veio testificar, pregar o arrependimento, porque sem arrependimento, a Bíblia diz, não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. É necessário você se arrepender. Mas você só se arrepende não é por força, não é por vontade sua, é porque a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, a misericórdia do Senhor nos alcançou. Então, esta misericórdia, ela nos alcança. E aí, você, pela pregação da palavra, porque em Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, ou a pregação, em outras versões, da palavra de Deus. Então, continuando, essa graça nos alcança e vai nos dar esse poder. Na realidade, é um favor de Deus, mas esse poder de nós escolhermos. Mais à frente, falando de João, voltando de João, João vem testificar. E aqui o verso 8 deixa bem claro, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então ele veio testificar da luz, ele reafirma no verso 8 que ele veio testificar dessa luz, a luz de Deus, o Criador de todas as coisas, como diz o verso 1, 2 e 3, o Verbo encarnado. E no verso 9 diz, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Então, essa luz, a luz do Criador, ela alumiar no sentido de iluminar. Aí já eu consigo entender aqui a graça alcançar. E aqui diz, de todo homem que vem ao mundo. Então, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não diferencia entre um e outro tipo de pessoa, entre origem, raça, cor, nação. Não faz distinção disso aí. Ele veio para alumiar todo homem que vem ao mundo. Versículo 9. Então, muitas vezes nós buscamos, ou vemos muitos buscando em outros caminhos. Mas o único caminho que pode te alumiar, que pode te iluminar, que pode abrir o teu entendimento, é o caminho do Criador. E aqui o verso 10 e 11 fala, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, e aí eu já consigo pensar em Jesus. Veja que coisa eu não vou usar a palavra contraditória, mas que coisa interessante. Estava no mundo. E veja só, ele estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Misericórdia. Eu já consigo pensar em Jesus aqui. O verso 11 diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso aqui, se nós formos olhar nos outros evangelhos e meditar, está falando acerca de Jesus. Porque Jesus veio para que era seu, o povo escolhido, Israel. E os seus não o receberam. Pelo contrário, o rejeitaram, meus irmãos. O rejeitaram. Israel, povo escolhido de Deus, o rejeitaram. O verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, olha, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu vou falar logo de Jesus. Olha o que é que diz o verso 14. E eu volto para o 12 e para o 13. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quem foi que se fez carne? Habitou entre nós. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Foi Jesus, meus irmãos. Então, o próprio Deus se fez carne, sem mancha, sem pecado,
recebeu os pecados de toda a humanidade. Ele habitou entre nós, como a glória do unigênito do Pai. O unigênito é algo único. Nós conhecemos o termo primogênito, não é? Mas unigênito só há um, Jesus. O próprio Deus se fez carne. Então, Jesus tem 100% de natureza humana, é algo muito complexo. E 100% de natureza divina. Creia nisso, porque a palavra de Deus, ela nos diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Essa palavra aqui está cheia de verdade. E aí ele diz, cheio de graça e de verdade. Lembra que fala lá no início da verdade, da luz? É Jesus. Mas ele diz aqui, ó, os seus não os receberam. Voltando para o verso 12 e o verso 14. Aqui, ó. Mas diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí você... É uma coisa que é muito debatida, né? Recentemente, um grande líder religioso aí, eu não vou entrar nesses detalhes nem citar, isso aqui não vai acontecer comigo, porque o meu objetivo somente é proclamar Jesus. Jesus que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar, para me salvar, para te salvar. Mas esse fato de ser filho de Deus não é inerente a todos. Todos podem ser, mas nem todos são. Não sei se vocês me entendem. Na realidade, nós somos criatura de Deus, mas quando nós pecamos, e eu já discorri sobre isso, expliquei sobre isso nos outros vídeos, quando o homem caiu por Adão, então houve uma separação de Deus, porque Deus ele é santo, ele não habita em pecado. Mas o plano de Deus na eternidade já existia, por Jesus. Então, a filiação de Deus, diz aqui o verso. A Bíblia diz, não é todo que é filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus porque eu creio em Deus. A Bíblia fala aqui, aos que creem no seu nome, crer é necessário, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, é necessário um novo nascimento. É necessário que em Coríntios vai discorrer sobre isso. O nascimento espiritual por Jesus. Então, que essa palavra possa lhe tocar, porque ela está sendo semeada. O seu coração está sendo fecundado. Não sei se essa palavra é correta, mas eu posso fazer essa comparação, porque é a palavra de graça, é a palavra de verdade, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Para que você adquira essa filiação, essa palavra precisa lhe tocar, mas lhe tocar pela graça. Mas é necessário você crer e se arrepender dos seus pecados. Crer em Jesus, viu? E se arrepender dos seus pecados, para que Ele faça ou construa uma nova história em sua vida. E essa nova história, eu já elimino essas coisas. Ah, eu não vou ter sofrimento. Não estou falando disso, de sofrimento, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Sofrimento nós passaremos, mas a nossa promessa é eterna. É promessa de salvação, é promessa de reino de Deus. Então, medite nessas palavras, que você possa ler novamente, que o Espírito Santo de Deus lhe toque. Amém? Comente este vídeo, que você possa fazer sua decisão por Jesus, porque a graça lhe alcançou. A palavra está sendo semeada. Amém? Em nome de Jesus. Então, comente se tiver alguma dúvida, se quiser um esclarecimento. Vamos nos aproximar mais, não é? Em nome de Jesus. Então, que Deus possa lhes abençoar. Amém?